Em um sertão árido, homem rejeita oferta milionária por terreno seco herdado do avô, deixando todos perplexos. Enquanto empresários e familiares o pressionavam, ele guardava no coração uma promessa sagrada. Do solo rachado, brotou não apenas água, mas esperança para toda uma comunidade. Uma história de fé, resistência e amor à terra que vai emocionar você. Prepare-se para descobrir o verdadeiro tesouro escondido naquele pedaço de chão. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde está assistindo. O sol castigava impiedoso aquela extensão de terra rachada, onde nem mesmo os lagartos mais resistentes ousavam permanecer por muito tempo. Era ali, naquele cenário desolador, que Antônio Ferreira estava de pé, com o suor escorrendo pela testa e uma carta amassada na mão direita. A proposta era clara como a água que faltava naquele solo. 5 milhões de reais por um terreno que, aos olhos de qualquer pessoa sensata, não valia nem um décimo disso. E, no entanto, ele acabara de rasgar o papel em pequenos pedaços, deixando que o vento seco do sertão nordestino os levasse para longe, como sementes estéreis que jamais germinariam. Você perdeu o juízo, meu filho. A voz de sua mãe, Dona Cecília, ecoava em sua memória desde a semana anterior, quando ele comunicou sua decisão à família reunida para o almoço de domingo. Seu avô te deixou este pedaço de nada por pura teimosia. Ele sempre foi um sonhador sem noção da realidade. Mas Antônio sabia algo que ninguém mais enxergava. Ou talvez fosse apenas fé. Aquela mesma fé que sustentava as velhinhas, que com seus terços nas mãos calejadas, rezavam por chuva nas novenas da igreja matriz. Fé, que palavra estranha para um engenheiro formado com honras pela Universidade da capital, acostumado a cálculos precisos e projetos milimetricamente planejados. Deu 3 passos à frente e agachou-se, pegando um punhado daquela terra seca entre os dedos. Sentiu sua textura, sua temperatura, seu peso. Quanto vale a memória de um abraço? Quanto custa a promessa feita aos olhos marejados de um velho moribundo? Não havia planilha no mundo capaz de calcular isso. A sombra projetada por seu corpo no chão começava a alongar-se, anunciando o fim de tarde. No horizonte, o sol descia majestoso, pintando o céu com tons alaranjados que pareciam incendiar as nuvens esparsas. Era a hora mágica que seu avô chamava de o suspiro de Deus. Aquele breve momento em que a natureza parecia fazer uma pausa para contemplar sua própria beleza, antes de entregar-se à noite. O dinheiro acaba, meu neto, mas a terra permanece. As palavras do velho Jeremias voltavam como um mantra, sussurradas por aquela mesma brisa que agora acariciava seu rosto. Esta terra tem sede, mas tem alma. E um dia, você vai entender o que ela esconde. Antônio respirou fundo, sentindo o ar seco encher seus pulmões. Precisava voltar para casa, onde Mariana provavelmente o esperava com um semblante preocupado e os argumentos renovados sobre como a venda daquele terreno resolveria todos os problemas financeiros da família. Como explicar a ela que algumas decisões não cabem na lógica dos números? Como fazê-la entender que, às vezes, é preciso ouvir o que a alma grita, mesmo quando a razão aconselha o contrário? Pegou a velha caminhonete que herdara junto com o terreno, outro tesouro que seu avô insistia em manter. Apesar dos constantes problemas mecânicos, ligou o motor que tossiu 3 vezes antes de finalmente responder e iniciou o caminho de volta para a cidade. Ao passar pela entrada da propriedade, olhou uma última vez para aquela vastidão aparentemente inútil. Vou cumprir minha promessa, murmurou para si mesmo. Mesmo que todos me chamem de louco. A notícia de que Antônio Ferreira havia recusado milhões por um pedaço de terra seca espalhou-se pela pequena cidade de Serra Nova como fogo em palha. Em menos de 2 dias, não havia uma mesa de bar, salão de beleza ou roda de cadeiras nas calçadas onde o assunto não fosse comentado, analisado e julgado. O neto do velho Jeremias perdeu o juízo de vez. Dizia o dono da mercearia ao pesar 1 quilo de feijão para uma cliente.
Sempre achei que aqueles estudos na capital iam acabar estragando a cabeça do rapaz. Dizem que é a mulher dele que está desesperada, comentava a cabeleireira, enquanto aplicava tintura nos cabelos brancos de Dona Neide. Coitada, largou o emprego bom na cidade grande para seguir o marido nessa loucura de voltar para o interior. E agora isso. E assim, enquanto a cidade fervilhava em especulações, Antônio começava a colocar em prática o plano que vinha maturando, silenciosamente desde o falecimento do avô, 6 meses antes. No pequeno escritório improvisado em um dos quartos de sua casa, ele espalhava mapas, relatórios geológicos e livros sobre técnicas de cultivo em regiões áridas. Noites sem dormir sucediam-se, enquanto ele buscava respostas para perguntas que nem mesmo saberia formular corretamente. Numa dessas noites, quando os ponteiros do relógio já haviam ultrapassado as 3 da madrugada, Mariana apareceu à porta do escritório, com os olhos vermelhos de cansaço e preocupação. Antônio, por favor, vem dormir. Ele levantou o olhar dos papéis à sua frente, como se despertasse de um transe. Notou as olheiras profundas da esposa, a forma como ela se apoiava no batente da porta. Só mais um pouco, Mari. Estou quase chegando a algo importante. Você diz isso todas as noites. Ela respondeu, com um suspiro que carregava mais resignação que reprovação. As crianças perguntaram hoje se você está doente, porque nem te veem mais. Aquelas palavras atingiram Antônio como um tapa. Pensou em Lucas e Sofia, seus filhos de 8 e 6 anos, esperando pelo pai que passava mais tempo com mapas e projetos do que com eles. Desculpe, é que... Eu sei, interrompeu Mariana, aproximando-se e colocando uma mão sobre seu ombro. Você sente que deve isso ao seu avô. Mas seu avô não iria querer que você sacrificasse sua família por um pedaço de terra. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Tony, aquela oferta ainda está de pé. 5 milhões. Poderíamos dar uma vida melhor para as crianças, sem preocupações. Você poderia abrir seu próprio escritório de engenharia aqui mesmo, se quisesse continuar no interior. Antônio fechou os olhos por um momento. A proposta era tentadora, especialmente quando via o sacrifício que sua família estava fazendo. Abandonara um cargo promissor em uma multinacional para retornar às raízes, movido pela promessa feita ao avô moribundo e pela certeza inexplicável de que aquele terreno árido guardava um segredo precioso. Dê-me só mais algumas semanas, Mari. Se até lá eu não conseguir provar que vale a pena, reconsiderarei a proposta. Ela o fitou com aqueles olhos verdes que o haviam conquistado na faculdade. Olhos que agora revelavam um misto de amor e descrença. 3 semanas, Antônio. Depois disso, precisamos pensar com a cabeça, não com o coração. Na manhã seguinte, Antônio dirigiu-se novamente à propriedade, desta vez com um propósito mais definido. Levou consigo algumas ferramentas básicas, estacas de madeira e rolos de barbante. Começaria a demarcar as áreas conforme o projeto rudimentar que havia esboçado durante as noites insones. O sol ainda não havia atingido seu auge quando foi surpreendido pela aproximação de uma caminhonete muito mais nova e potente que a sua. O veículo parou numa nuvem de poeira, e dele desceu Augusto Mendonça, o empresário que há meses tentava comprar o terreno. "Bom dia, engenheiro", exclamou com falsa jovialidade, ajeitando os óculos escuros caros sobre o nariz. "Vejo que está determinado a começar seu projeto." A forma como pronunciou a última palavra deixava claro o que pensava sobre as chances de sucesso daquele empreendimento. "Bom dia, Sr. Mendonça", respondeu Antônio secamente, continuando seu trabalho de cravar uma estaca no solo ressequido. "Sabe, estive pensando", continuou o empresário caminhando em sua direção. "Talvez nossa oferta não tenha sido suficientemente atraente. Que tal deixarmos os 5 milhões e acrescentarmos uma casa na praia? Tenho um imóvel em Porto de Galinhas que certamente agradaria sua esposa e filhos." Antônio parou o que estava fazendo e encarou o homem à sua frente. Alto, bem vestido, com aquele ar de quem está acostumado a conseguir tudo o que quer.
Representava tudo o que ele poderia ter sido se tivesse permanecido na capital, seguindo a carreira promissora que abandonara. O que você realmente quer com esta terra, Mendonça? Porque não me engano pensando que é pelo valor imobiliário atual. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios do empresário. Digamos que tenho visão de futuro, meu caro. Este país está mudando e lugares como este, fez um gesto amplo abrangendo toda a propriedade, vão se valorizar muito em breve. Estou apenas me antecipando. Ou talvez você já saiba de algo que eu deveria descobrir, rebateu Antônio, observando atentamente a reação do outro. Por um instante, quase imperceptível, a máscara de confiança de Mendonça vacilou, mas logo ele recuperou a compostura e soltou uma risada forçada. Você sempre foi inteligente, Ferreira. Foi o melhor da turma na faculdade, todos diziam isso. Por isso mesmo não consigo entender essa sua obsessão por um pedaço de terra que não dá nem para criar cabra. Deu alguns passos em direção à sua caminhonete, mas parou e virou-se novamente. A oferta está de pé por mais 15 dias. Depois disso, não garanto que continuaremos interessados. Pense na sua família. E com estas palavras partiu, deixando para trás uma nuvem de poeira que fez Antônio tossir e cobrir os olhos. Quando finalmente pôde enxergar novamente, notou que não estava mais sozinho. A poucos metros dali, encostado em uma árvore seca, estava um senhor idoso que reconheceu como seu Zé. Pequeno, antigo amigo de seu avô. O dinheiro grande faz barulho, mas a verdade vem no silêncio, disse o velho, aproximando-se com passos lentos apoiados em uma bengala de madeira rústica. Seu avô sabia disso. O senhor sabe por que meu avô valorizava tanto esta terra? Perguntou Antônio, sentindo uma súbita esperança. O velho sorriu, revelando a ausência de vários dentes. Jeremias era um homem de poucas palavras e muitos segredos, mas me disse uma vez que a riqueza desta terra não estava nem acima nem abaixo dela, mas nela mesma. Antônio franziu o senho, tentando decifrar o enigma. O que isso significa, seu Zé? Significa que você está procurando no lugar certo, mas talvez com os olhos errados, respondeu o idoso, dando tapinhas amigáveis em seu ombro. A terra fala, meu filho, mas só quem tem paciência consegue escutar. Nos dias que se seguiram, Antônio dedicou-se integralmente ao trabalho no terreno. Com recursos escassos e utilizando muito mais força de vontade do que equipamentos adequados, conseguiu delimitar das áreas que, segundo seus estudos, teriam maior potencial para iniciar o cultivo experimental. Contratou um tratorista para arar uma pequena porção do terreno e começou a implementar um rudimentar sistema de captação da escassa água das chuvas. As economias da família, no entanto, esvaíam-se rapidamente. Uma tarde, ao retornar para casa, encontrou Mariana sentada à mesa da cozinha com várias contas espalhadas à sua frente e os olhos marejados. Não vamos conseguir pagar a mensalidade da escola das crianças este mês, disse ela, sem levantar o olhar quando o sentiu entrar. E o banco ligou cobrando a parcela do empréstimo que fizemos para comprar os canos de irrigação. Antônio sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Sentou-se pesadamente em uma cadeira, sem encontrar palavras para responder. Vendi minhas joias ontem, continuou Mariana, agora olhando diretamente para ele. Aquelas que ganhei da minha avó. Deu para pagar algumas contas, mas não vai durar muito. Mari, Não, Antônio. Não quero ouvir mais promessas ou teorias. As crianças precisam de estabilidade, precisam de futuro. Eu te apoiei quando quis voltar para cá. Entendi sua necessidade de honrar seu avô, mas isso já foi longe demais. Naquele momento, Lucas e Sofia entraram correndo na cozinha, interrompendo a conversa. Vinham animados da casa da vizinha, onde assistiam a desenhos na televisão, um luxo que sua própria casa já não podia proporcionar, depois que precisaram vender o aparelho para pagar dívidas. Pai, adivinha o que a gente viu na casa da dona Carminha? Exclamou Sofia, seus olhos brilhando de excitamento. Um homem na TV estava fazendo um jardim em um lugar igualzinho ao seu terreno.
Era todo seco e depois ficou verde e bonito. Antônio sorriu apesar da exaustão e das preocupações. Agachou-se para ficar na altura da filha e passou a mão em seus cabelos cacheados. É mesmo, princesa? E como ele conseguiu isso? Ele colocou umas plantas que não precisam de muita água, explicou Lucas, assumindo um tom professoral que fazia jus à sua natureza curiosa. E fez uns buracos especiais que guardam a água quando chove. Cisterna, corrigiu Sofia, orgulhosa de lembrar a palavra difícil. O nome é cisterna. Algo se acendeu na mente de Antônio. Cisternas. Claro. Como não havia pensado nisso antes? A tecnologia social das cisternas de placa vinha transformando a vida de milhares de famílias no semiárido nordestino. Era uma solução simples, barata e eficiente para captar e armazenar a água da chuva. Naquela mesma noite, depois que as crianças foram dormir, Antônio apresentou a Mariana um novo plano, mais modesto e realista que os anteriores. Falou sobre as cisternas, sobre cultivos adaptados à seca, sobre técnicas ancestrais que poderiam ser combinadas com conhecimentos modernos. Preciso de mais um mês, Mari. Só um mês. Se até lá não conseguirmos nenhum resultado concreto, eu mesmo ligarei para o Mendonça aceitando a proposta. Mariana suspirou profundamente, como quem reúne as últimas reservas de paciência. Um mês, Antônio. Nem um dia a mais. E assim, com o prazo apertado e os recursos escassos, Antônio intensificou seu trabalho no terreno. Durante suas pesquisas, descobriu que havia um programa governamental que fornecia assistência técnica para a construção de cisternas em propriedades rurais. Entrou com o pedido, mas a burocracia fazia prever que a ajuda, se viesse, demoraria muito mais que o mês, de prazo que tinha. Foi então que, num domingo após a missa, o padre Joaquim anunciou para a pequena congregação: Meus irmãos, sabemos todos dos tempos difíceis que nossa comunidade enfrenta. A seca castiga nossas terras e nossas esperanças. Mas hoje quero propor algo diferente. O nosso conterrâneo, Antônio Ferreira, está tentando implementar um projeto que pode trazer benefícios para muitas famílias no futuro. Que tal nos reunirmos em mutirão no próximo domingo para ajudá-lo? Como nos tempos antigos, quando nossos pais e avós uniam forças para construir açudes e casas. Antônio, que estava sentado no último banco da igreja, sentiu as faces queimarem enquanto vários rostos se viravam em sua direção. Alguns expressavam curiosidade, outros ceticismo, e alguns poucos demonstravam aquele brilho característico da esperança que renasce. Na manhã do domingo seguinte, para sua surpresa, mais de 20 pessoas apareceram no terreno, homens, mulheres, idosos e até mesmo algumas crianças, todos trazendo o que podiam oferecer: ferramentas, alimentos para um almoço comunitário ou simplesmente a força de seus braços. Entre os voluntários, destacava-se Dona Josefa, uma senhora de quase 80 anos, cujos olhos escuros e vivos contrastavam com a pele enrugada pelo sol e pelo tempo. Enquanto os homens cavavam seguindo as orientações de Antônio para criar a base da cisterna, ela observava atentamente e, vez ou outra, fazia comentários que surpreendiam pela sabedoria. Não cave aí, menino. A terra está falando que não é um bom lugar, disse a uma certa altura, apontando para um dos homens. Veja como as formigas fazem um caminho desviando daquele ponto. Elas sabem o que fazem. Inicialmente, alguns riram do comentário da idosa. Mas Antônio, intrigado, pediu que verificassem o solo naquele local. Para espanto geral, encontraram uma grande rocha que teria tornado impossível a escavação, ou pior, poderia ter comprometido toda a estrutura caso a construção fosse iniciada ali. Como a senhora sabia? Perguntou Antônio, genuinamente pressionado. Meu povo estava nesta terra muito antes dos portugueses chegarem, meu filho, respondeu ela com um sorriso enigmático. Aprendemos a escutar o que ela tem a dizer. Ao longo daquele dia,
Dona Josefa compartilhou conhecimentos preciosos sobre plantas resistentes à seca, sobre os sinais da natureza que anunciavam chuva ou estiagem prolongada, sobre como determinadas ervas que todos consideravam inúteis podiam, na verdade, enriquecer o solo. O mastruz que cresce ali, apontou para uma planta de folhas recortadas e cheiro forte, não apenas serve como remédio, mas também atrai insetos que ajudam outras plantas a crescerem fortes. À medida que o dia avançava e o trabalho progredia, Antônio sentia crescer dentro de si algo que havia muito não experimentava: esperança genuína. Via nos rostos suados dos voluntários não apenas cansaço, mas também um senso de propósito, compartilhado, como se aquele projeto não fosse mais apenas dele, mas de toda a comunidade. Quando o sol começou a se pôr e as pessoas retornaram para suas casas, a base da cisterna estava pronta e uma pequena área havia sido preparada para o plantio experimental. Era pouco perto do que precisava ser feito, mas representava um avanço significativo. Nas semanas seguintes, outros mutirões foram organizados. A cada domingo após a missa, um grupo, sempre variável, mas nunca inferior a 15 pessoas, dirigia-se ao terreno para contribuir algumas horas de trabalho. Pouco a pouco, a cisterna tomava forma, e as primeiras mudas de plantas adaptadas à região, sugeridas por Dona Josefa, eram colocadas na terra. Antônio dividia seu tempo entre o trabalho no terreno e pequenos serviços de engenharia que conseguia na cidade para complementar a renda familiar. As noites continuavam sendo dedicadas a estudos e pesquisas, mas agora contava com a ajuda de Mariana, que, tocada pelo engajamento da comunidade, começara a se interessar pelo projeto. Foi ela quem, um dia, trouxe para casa um livro antigo sobre técnicas de irrigação utilizadas pelos povos indígenas do semiárido. "Encontrei isto na biblioteca municipal", explicou, colocando o volume surrado sobre a mesa. "Pensei que poderia ser útil." Ao folhear as páginas amareladas, Antônio descobriu descrições detalhadas de métodos ancestrais para preservar a umidade do solo, aproveitar o orvalho da manhã e identificar locais com maior probabilidade de presença de água subterrânea. "Mari, isso é incrível. Algumas dessas técnicas são tão simples que poderíamos implementá-las imediatamente, sem custo adicional." O entusiasmo de Antônio era contagiante. Pela primeira vez em muitos meses, Mariana viu nele o homem por quem se apaixonara. Brilhante, determinado, movido por um propósito maior que ele mesmo. O prazo de 1 mês que ela havia estipulado passou sem que o assunto da venda do terreno voltasse à tona. Não porque os problemas financeiros tivessem sido resolvidos, longe disso, mas porque algo mais profundo estava em jogo agora. Não era apenas sobre honrar a memória do avô ou sobre teimosia. Era sobre esperança coletiva, sobre mostrar que sim, era possível transformar aquela terra aparentemente inútil em algo produtivo. O empresário Augusto Mendonça, no entanto, não havia desistido. Numa tarde em que Antônio trabalhava sozinho no terreno, ele apareceu, novamente, desta vez acompanhado por 2 homens de aparência intimidadora. "Vejo que seu projeto social está avançando", comentou com uma ironia mal disfarçada. "Muito bonito, muito comunitário." Antônio continuou seu trabalho de reforçar a estrutura da cisterna quase finalizada, sem se dignar a responder. "Sabe, Ferreira, você está começando a me irritar", continuou Mendonça, abandonando o tom falsamente cordial. "Minha oferta inicial já não está mais de pé. Agora é 3 milhões, e olhe lá. E sugiro que aceite logo, porque coisas ruins podem acontecer com projetos como este. Um incêndio acidental, por exemplo. Ou vândalos destruindo todo esse trabalho bonito que vocês fizeram." A ameaça velada era clara. Antônio finalmente parou o que estava fazendo e encarou o empresário. "Por que este terreno é tão importante?" "Para você, Mendonça. O que você sabe que eu ainda não descobri?" Um sorriso malicioso brotou nos lábios do homem. "Digamos que tenho informações privilegiadas sobre certas
Mudanças que estão para acontecer nesta região. Mudanças que farão o valor desta terra multiplicar por 10, 20 vezes. Que tipo de mudanças? Isso não é da sua conta. 3 milhões. É pegar ou largar. Antônio sentiu o sangue ferver nas veias. Aquele homem representava tudo o que detestava. A ganância, a desonestidade, o desprezo pelos menos favorecidos. Pode ficar com sua oferta, Mendonça. Esta terra não está à venda. O empresário fez um gesto para os 2 homens que o acompanhavam, que deram alguns passos à frente, em uma clara postura intimidadora. Tem certeza disso, engenheiro? Seria uma pena se algo acontecesse com você. Sua esposa ficaria viúva, seus filhos sem pai. E para quê? Por um pedaço de terra que nunca vai dar nada além de trabalho e prejuízo. Naquele momento, ouviu-se o barulho de veículos se aproximando. Eram 3 carros de moradores da comunidade que, como passara a ser costume, vinham ajudar no trabalho do final da tarde, depois de cumprirem suas jornadas na cidade. Vendo-se em desvantagem numérica, Mendonça recuou. Isso não acaba aqui, Ferreira, ameaçou antes de partir com seus capangas. O incidente deixou Antônio profundamente perturbado. Era evidente que o empresário sabia de algo importante sobre aquele terreno, algo que justificava sua insistência e até mesmo o recurso a ameaças. Mas o quê? A resposta veio de forma inesperada 3 dias depois, quando a pequena cidade foi tomada por uma agitação incomum. Caminhonetes com logos do governo estadual percorriam as ruas, e homens de terno, claramente forasteiros, conversavam animadamente nos restaurantes locais. Vão construir uma barragem a 10 quilômetros daqui, contou o barbeiro a Antônio, enquanto aparava sua barba. Dizem que vai irrigar toda esta região. As terras vão valorizar como ouro. Agora tudo fazia sentido. Mendonça tinha informação privilegiada sobre o projeto da barragem e queria adquirir o máximo de terras possível, antes que a notícia se tornasse pública e os preços disparassem. Mas havia algo que continuava sem explicação. Por que seu avô valorizava tanto aquele terreno específico, mesmo antes de qualquer rumor sobre a barragem? E por que Mendonça estava disposto a pagar milhões por ele, quando poderia ter adquirido outras propriedades na região por muito menos? A resposta surgiu da forma mais inesperada. Durante mais um dos mutirões comunitários, enquanto aprofundavam a escavação para uma segunda cisterna, um dos trabalhadores gritou, chamando a atenção de todos. Água! Encontramos água! Era inacreditável. A menos de 3 metros de profundidade, haviam atingido um lençol freático. Uma ocorrência raríssima naquela região castigada pela seca. Antônio caiu de joelhos diante da descoberta, sentindo lágrimas escorrerem por seu rosto. Seu avô sabia. Todo esse tempo, o velho Jeremias sabia que havia água debaixo daquela terra aparentemente inútil. Por isso sua insistência em mantê-la, por isso seu último pedido. A riqueza desta terra não está nem acima nem abaixo dela, mas nela mesma. Repetiu as palavras enigmáticas de seu Zé Pequeno, compreendendo finalmente seu significado. A descoberta do lençol freático transformou completamente as perspectivas do projeto. Com água disponível, ainda que não em grande quantidade, as possibilidades de cultivo ampliavam-se significativamente. Mais importante, aquela água poderia ser compartilhada com as famílias vizinhas, cujas propriedades sofriam constantemente com a escassez. Nos meses seguintes, o projeto expandiu-se além das expectativas iniciais. Com a orientação técnica de Antônio, a sabedoria ancestral de Dona Josefa e o trabalho dedicado da comunidade, pequenas hortas começaram a florescer, produzindo alimentos orgânicos que logo ganharam fama na região. Mariana, por sua vez, revelou um talento surpreendente para os negócios. Foi ela quem organizou a comercialização dos produtos, criando uma marca, que contava a história inspiradora por trás deles. Não vendemos apenas alimentos, explicava ela aos clientes em sua pequena banca na feira. Vendemos esperança cultivada em terra de resistência.
A notícia sobre o sucesso improvável do projeto chegou aos ouvidos de uma emissora de televisão regional, que enviou uma equipe para fazer uma reportagem. A história do engenheiro que recusou milhões por um pedaço de terra seca, que acabou revelando um tesouro oculto e transformando a vida de uma comunidade inteira, emocionou telespectadores em todo o estado. Com a exposição na mídia, vieram novos apoios. Uma universidade federal propôs uma parceria para usar o terreno como área experimental de técnicas sustentáveis de cultivo em regiões semiáridas. Uma ONG internacional ofereceu financiamento para expandir o sistema de captação de água. Jovens estudantes de agronomia visitavam regularmente o local para aprender e contribuir. Um ano após o início do projeto, o que antes era apenas um sonho aparentemente irracional, havia se transformado em uma realidade palpável. O terreno que muitos consideravam inútil, agora abrigava um centro comunitário de aprendizagem sobre convivência com o semiárido, beneficiando diretamente mais de 50 famílias da região. Numa tarde dourada de outono, Antônio estava sentado sob a sombra de uma mangueira jovem, uma das primeiras árvores frutíferas plantadas no local. Observava à distância Lucas e Sofia brincando com outras crianças da comunidade entre os canteiros verdejantes. Mariana coordenava um grupo de mulheres que aprendiam técnicas de conservação de alimentos, aproveitando a produção excedente da horta comunitária. Foi quando notou a aproximação de Augusto Mendonça. O empresário vinha sozinho, com as mãos nos bolsos e uma expressão diferente no rosto. Não mais a arrogância habitual, mas algo próximo ao respeito. "Parabéns, Ferreira", disse ele, parando a alguns passos de distância. "Você provou que eu estava errado." Antônio não respondeu de imediato, surpreso com aquela visita inesperada. "Vim fazer uma última proposta", continuou Mendonça. 10 milhões. É mais do que o dobro da minha oferta inicial." Um sorriso tranquilo surgiu nos lábios de Antônio. Ele olhou ao redor, para a terra agora fértil, para as pessoas trabalhando juntas, para seus filhos crescendo em meio a uma comunidade unida por um propósito maior. "Sabe, Mendonça, meu avô costumava dizer que existem coisas que o dinheiro não compra. Nunca entendi completamente o que ele queria dizer, até agora." Levantou-se e estendeu a mão para o empresário. "Esta terra não está à venda. Nunca estará. Mas você é bem-vindo para aprender conosco se quiser." Mendonça hesitou. Depois apertou a mão estendida. Por um momento, pareceu que ia dizer algo mais, mas apenas assentiu com a cabeça e se afastou, deixando Antônio novamente sozinho com seus pensamentos. O vento suave agitava as folhas da mangueira, criando um sussurro que, para Antônio, soava como a voz de seu avô. "A terra permanece", ele havia dito. E agora, finalmente, Antônio compreendia a profundidade daquelas palavras. Não era apenas sobre um pedaço de chão, mas sobre raízes. Raízes que conectam as pessoas ao lugar de onde vieram. Raízes que sustentam comunidades. Raízes que se entrelaçam formando uma rede de apoio mútuo. Raízes que se aprofundam em busca da água, escondida em meio à aridez da vida. Enquanto o sol descia no horizonte pintando o céu com aquelas mesmas cores que seu avô tanto admirava, Antônio sentiu uma paz profunda. Havia rejeitado milhões, sim, mas havia conquistado algo muito mais valioso. A certeza de que, às vezes, o valor das coisas não está naquilo que podem nos dar imediatamente, mas no potencial de transformação que carregam. E você, que escuta esta história agora, talvez se pergunte: o que eu teria feito no lugar de Antônio? Teria aceitado os milhões ou teria apostado num sonho aparentemente impossível? A resposta, como tantas coisas na vida, não é simples nem única. Depende do que você valoriza, do que considera sucesso, do que entende como verdadeira riqueza. Porque no fim das contas, todos temos nossos pedaços de terra seca. Aqueles sonhos, projetos ou relacionamentos que parecem não valer o esforço, aos olhos dos outros, mas que para nós guardam um potencial oculto que apenas o coração é capaz de enxergar. E talvez a verdadeira sabedoria esteja justamente nisso.
em reconhecer que algumas das maiores transformações começam com um simples ato de fé em meio à aridez, com a coragem de dizer não à segurança imediata para perseguir uma visão que poucos compreendem, mas que pode, um dia, reflorescer e alimentar não apenas a você, mas a todos ao seu redor.